Acompanhem agora o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Domênica Monteiro. Venham comigo desvendar cada detalhe mágico que marcará as últimas semanas dessa trama. Mas antes, noveleiro, peço com todo o encanto que deixem seu like e se inscrevam no canal, pois juntos vamos viver essa emoção. Luiz Fernando diz a Domênica que não se importa se Max está ali ou não, e que quando vê-lo, dirá que está disposto a lutar por ela. Domênica diz que não será necessário que ele brigue com ninguém, porque só é dele. Em seguida, eles dão um beijo apaixonado. Enquanto isso, na fazenda, Nicole prepara o almoço. Rosinha aparece e diz a Nicole que veio ver sua madrinha Domênica. Pedro aparece ali com fome, como sempre. Rosinha estranha por não ter encontrado Domênica e Luiz Fernando. Max briga com Kiara por ela não tê-lo avisado que Domênica viajou. Kiara fala que ela não se verá com Luiz Fernando e que a relação acabou. Kiara diz ao maldito que ele é um esperto sedutor e não recuperou Domênica. Pilar chega e encontra Kiara e Max muito próximos. Pilar diz que espera que Max esteja ali só para devolver o dinheiro que roubou delas. Silvia debocha de Neide por ela estar triste e não ter dormido por causa da discussão que teve com Pedro. Neide fala que os que trabalham não têm tempo para nada. Silvia diz que não consegue entender o motivo de Pedro ter ido trabalhar na abandonada, sendo que é sócio de Luiz Fernando e dono da metade da Espelho da Lua. Silvia fala que Pedro pode lutar legalmente pelo que é dele de direito. Silvia aconselha Neide a falar com Luiz Fernando sobre isso. Max pede paciência a Pilar e diz que pagará ela assim que possível e que o dinheiro está investido. Ele fala que pode assinar uma promissória para ela se sentir mais tranquila. Pilar aceita. Domênica e Luiz Fernando passam a noite juntos. Ela pede que ele prometa que não voltará a duvidar dela. Ele pede desculpas e a chama de amor, mas fala que a chegada do Max como solução para a vida dela o perturbou muito. Ele fala que o simples fato de pensar que ela amava outro homem o deixou louco. Ela o cala e pede que ele aprenda a escutá-la. Luiz Fernando pede perdão por ter pensado coisas ruins dela. Ela fala que o entende e imagina o desespero que ele sentiu para saber o que aconteceu com o bebê. Domênica afirma que irá ajudá-lo a descobrir quem matou o filho dele. Domênica pede que Luiz Fernando lhe conte o que aconteceu com o bebê. Max diz a Pilar para entregá-lo o documento assim que tudo estiver pronto. Em seguida, ele pede que a senhora diga a Domênica que ele não é o monstro que ela pensa. Pilar diz que não dirá nada para sua sobrinha. Ele pede perdão. Pilar fala que nenhuma delas vai decidir nada em relação a Domênica. Kiara elogia a atitude da mãe. Pilar pergunta por que Kiara estava tão próxima de Max quando ela chegou. Luiz Fernando fica surpreso ao saber que Domênica estava na capital, no dia que atropelaram Sofia. Domênica diz que jamais faria isso e que se fizesse, teria parado para ajudar, prestar socorro e assumir sua culpa para as autoridades. Ele pede perdão por ter duvidado dela. Ele pergunta se ela tem certeza que o ama. Domênica concorda e fala que ele é o amor de sua vida. Luiz Fernando pede Domênica Monteiro em casamento. Ela chora, sorri e o enche de beijos. Kiara diz à mãe que Domênica pode correr doida atrás do Max, mas ela não pode nem pôr a mão no ombro dele, que ela já surta. Pilar segue pedindo explicações. Kiara afirma que sentiu pena do Max. Pilar fala que percebeu os olhares dela para o Max e exige saber o que eles têm. Kiara a ignora e sai andando. Maria flagra a mãe, lendo livros, e pergunta como ela está se saindo. Hermínia diz que só leu poucas páginas. Maria insiste para a mãe continuar lendo. Hermínia vê que Max chegou à sua cafeteria. Ela pergunta se foi ele quem deixou Domênica plantada no altar. Max fala que veio almoçar a convite do prefeito municipal. Mercedes comenta com Diana que Luiz Fernando não quer tirar a denúncia que fizeram contra Martim Gonzalez. Ela fala que, se Sangenis não ajudá-la nisso, pedirá ajuda a outro advogado.
Diana critica a mulher por ela fazer acordos com Max. Mercedes fala que Max já lhe pagou tudo que lhe roubou e acha que seu filho ligará para ela quando Domênica voltar para o Max. Luiz Fernando chega à casa da mãe com Domênica e ela se assusta. Eles dão boa tarde. Max se encontra com Gabriel e Cosme. Cosme fala que será um almoço de negócios. Cosme apresenta Gabriel para Max e diz que ele é o homem mais rico do povoado, dono daquele bar e café internet. Osvaldo aproveita para escutar a conversa dos fulanos. Mercedes pergunta por que Luiz Fernando trouxe Domênica ali. Luiz Fernando avisa a mãe que ele e Domênica irão se casar. Domênica pede uma chance para falar com Mercedes a sós. Mercedes não acredita que Domênica ame Luiz Fernando. Domênica fala que se ela lhe desse uma oportunidade, poderia fazê-la entender tudo isso. Mercedes pede que eles vão embora. Domênica reconhece que conheceu Luiz Fernando no pior momento de sua vida, mas fala que renasceu e deixou o passado para trás. Mercedes diz ao filho que se ele não escutá-la, pode esquecer que ela existe. Luiz Fernando concorda e vai embora com Domênica. Luiz Fernando pede desculpas a Domênica. Ela pede que ele fique tranquilo e diz que com o tempo Mercedes perceberá como ela é. Luiz Fernando diz que sua mãe não tem nenhum direito de decidir sobre sua vida. Mercedes surta com a notícia que acabou de saber. Ela critica Diana por não ter ficado do lado dela. Diana diz que se Luiz Fernando souber que ela fez acordos com Max, ela se dará muito mal. Silvia e Chiara vão ao restaurante comerem algo. Pilar segue aflita e preocupada. André chega até a moça e mostra para ela o livro que ela o deu de presente há anos atrás. Pilar se emociona ao ver o livrinho. Ela vê a dedicatória que escreveu para ele e chora. André diz que de tanto dar voltas ao redor de Domênica, eles se encontraram. Pilar diz a André que ontem ele despertou novamente nela, a mulher que ela é, mas afirma que está muito preocupada com Chiara. André pede que ela o conte tudo, pois poderão solucionar as coisas. Silvia segue dizendo a Chiara que está sentindo tesão em Pedro. Chiara debocha da amiga e fala que Pedro nem quis reclamar o que lhe pertence, da espelho da lua. Silvia está doida para dar para o Pedro e fala que já está manipulando Neide para que ela diga ao Luiz Fernando para dar o que é justo ao Pedro e nesse momento a relação deles será rompida e ela entrará na história para consolar o Pedrinho. André diz a Pilar que Ernesto lhe disse que viu atitudes em Chiara que o deixa muito preocupado. Pilar diz que precisa saber de tudo. André fala que Chiara rejeitou Ernesto e ele aceitou a rejeição, mas quando Chiara viu Ernesto interessado em outra mulher, no caso Branca, ela procurou a moça para humilhá-la. Pilar defende Chiara e fala que crê que a desilusão amorosa que ela passou a fez ficar assim. Eles pretendem colocar Chiara em uma clínica para que ela faça terapia, que seja a longa distância. Neide procura por Luiz Fernando, mas não o encontra. Neide fala para Prudêncio que Pedro anda bem estranho com ela e que até voltou a trabalhar na abandonada. Pedro escuta Neide falando para Prudêncio que ele, além de sócio, é patrão e que tem direito de reclamar pelas terras que também são dele por direito. Em seguida, o garoto surta para cima de Neide e fala que ela só se importa com o dinheiro. Ela acusa o Boboca de pensar mal dela. Ela corre atrás do menino burro, mas o idiota grita e fala que já entendeu que ela só se importa com o dinheiro e que Adelaide o disse isso. Neide fala que se preocupa pelo futuro dele e dos filhos deles. O maldito decide deixá-la. Adelaide chega ali e pergunta o que aconteceu. Neide pergunta a ela porque ela disse ao Pedro que ela é uma interesseira. Silvia diz a Chiara que da próxima vez que se encontrar com Sebastião, pedirá umas joias a ele. Silvia flagra André e Pilar chegando ali. Chiara fala que Ernesto já está se relacionando com outra mulher, mas acredita que ele não a esquecerá. Domênica revela a Ernesto que ela e Luiz Fernando se reconciliaram e decidiram se casar. Ele fica surpreso, mas diz que quer vê-la feliz. Ela diz que está, como nunca. Ernesto pede que eles se dediquem muito a essa relação e que esqueçam os demais. Ernesto afirma que se Luiz Fernando falhar outra vez, defenderá Domênica dele.
Chiara vai até a mãe e diz que estava se martirizando por tê-la deixado sozinha, mas agora viu que ela está com o André. Pilar dá a entender que ela e André se amam. Silvia elogia os dois. Chiara agradece à mãe pela confiança e diz a André que ele conhece elas há tantos anos e não disse nada. Pilar se estressa e quase sofre um AVC. Silvia comenta com Kiki que ela não queria que o padrinho de Domênica fosse padrasto dela, mas o destino brincou com ela. Gabriel chega e elogia as garotas. Gabriel descobre que Silvia sabe que ele e Chiara estão transando. Chiara e Gabriel se beijam fogosamente. Mercedes tenta ligar para Max, mas ele não a atende. Diana diz que se Mercedes não quer que Luiz Fernando a descubra, basta aceitar a mulher que ele escolheu como esposa. Diana insiste para ela dar uma oportunidade a Domênica, pois ela pode ter vários netos. Mercedes continua muito rancorosa. Maria diz a Branca que sua mãe está lendo aqueles livros, já que se sente desprezada pelo seu pai. Branca fica triste e diz que recomendou de Hermínia escrever as reações que Gabriel tem com ela, cada vez que ele a agride. Maria diz que seu pai nunca trata sua mãe como deveria. Branca diz que tem a cabeça bem erguida e não quer ser traída por nenhum macho. Ernesto liga para o pai e o comunica que o juiz tem se visto com Gilberto e crê que eles estão de acordo. André fica furioso e acha que todos esses líderes são corruptos, já que estão do lado de Gilberto. Ernesto fala que esse caso será muito difícil de solucionarem. Rafael sai do mesmo julgamento e telefona para Max e o avisa que tem informação sobre o processo contra Domênica e a apelação. Hermínia avisa Maria que já leu bastante o livro. Roberto reencontra Branca e a convida para jantar. Branca acaba aceitando. Gabriel chega em casa e age grosseiramente com Hermínia, chamando ela. Hermínia avisa que não fez nada e que se comportou bem, assim como Maria. Gabriel tira o cinto e decide fazer algo com a esposa. Em vez disso, ele se aproxima dela, a beija e decide fazer dela sua. Osvaldo diz a Genaro que não gosta de receber ordens de Pedro. Genaro pede que ele aguente e faça o que ele disser. Osvaldo comunica a Genaro que escutou seu pai e Cosme falando de negócios com Max. Genaro fica furioso por eles estarem fazendo negócios pelas suas costas. Chiara diz à mãe que é ridículo ela dizer depois de tantos anos que gosta do André. Pilar diz que pensou que ela ficaria feliz por ela e espera que isso seja só uma birra dela, pois não sabe como agir com ela. Pilar diz que ela precisa fazer terapia, como André lhe recomendou. Pilar diz que a mãe dela se preocupa por ela. Chiara diz que depois de tantos anos dela preferindo Domênica, agora diz que se importa com ela. Domênica e Luiz Fernando tomam champanhe e brindam. Eles pensam no local onde poderão se casar. Ele diz que se casará com ela no lugar que ela quiser. Ele pede para se casarem no Encanto. Domênica diz que naquele lugar foi onde se entregou a ele. Luiz Fernando fala que foi ele quem se entregou a ela. Eles se beijam apaixonadamente. Na manhã seguinte, Mercedes comunica a Max que Luiz Fernando e Domênica vão se casar e que precisam separá-los. Max não sabe como farão isso. Mercedes ameaça denunciá-lo se ele não separar Domênica de seu filho. Roberto decide ajudar Branca com assessoria profissional. Branca o elogia e ele fica animadinho. Branca entrega uns documentos a ele. Roberto percebe que aquele documento é o título da propriedade original da fazenda de Domênica Monteiro. Chiara vai falar com André. Genaro se retira. De repente, Domênica e Luiz Fernando chegam e informam a todos que irão se casar.